Se tem uma coisa que mudou profundamente a forma como eu me sinto no meu corpo, foi entender que movimento não é sobre estética, é sobre sistema nervoso. Bem-vinda ao Maturidade em Movimento. Eu sou Débora Portillo e aqui a gente fala sobre corpo, emoções e crescimento depois dos 35 anos. Se tu te sente com o corpo cansado, a tua mente acelerada ou dificuldade para desacelerar, fica aqui comigo porque o assunto hoje é este. Durante muito tempo eu achei que exercício era sobre resultados, era sobre emagrecer, era sobre estética, sobre disciplina. Mas eu estava olhando somente para a superfície, só o que a gente costuma olhar, o por fora. Porque, na verdade, o que estava me desregulando era o que estava acontecendo no meu corpo por dentro. E depois dos 35 anos, isso fica muito mais evidente. O corpo responde ao estresse de maneira muito diferente. O sono muda, a ansiedade aparece de outras formas e o sistema nervoso começa a pedir coisas que antes a gente ignorava. Foi quando eu comecei a estudar mais profundamente e entender que algo diferente acontecia dentro de mim. O corpo precisava de movimento para se regular. E na terapia ocupacional a gente entende que o movimento não é somente uma ação física. Ele vai muito além disso. Ele é uma forma de organização interna. Porque o movimento, ele organiza o cérebro, ele regula as emoções e ele devolve a sensação de segurança para o corpo. E isso não é teoria, isso é prática. Tem dias em que a academia me ajuda a descarregar a tensão acumulada. Tem outros dias em que a dança me reconecta comigo, com o meu feminino, com a leveza. Em outros momentos, a caminhada, principalmente na areia, me acalma de um jeito que eu não consigo explicar, é o sentir. E a bicicleta me traz uma sensação de liberdade e respiração. Cada movimento tem uma função diferente no meu corpo. Cada movimento conversa com o meu sistema nervoso de uma forma diferente. E quando tu começa a perceber isso, tu não te exercita mais por obrigação. Tu nem chama isso de exercício, tu chama isso de vida. E aí tu começa a se movimentar não só por necessidade do corpo, mas pela busca da leveza. A ciência já mostra que o movimento ajuda a reduzir o cortisol, melhora a regulação emocional e aumenta a sensação de bem-estar. Então deixa eu te explicar um pouquinho o que é esse cortisol. Pensa nele como um botão de alerta do teu corpo. Ele liga quando tu precisa de energia, quando tu acorda, precisa resolver algo importante. Só que com o estresse, a ansiedade, a vida corrida, esse botão ele liga e fica ativado o tempo todo. E aí o corpo entra em desgaste. Quando a gente regula o corpo com movimento, alimentação, descanso, o cortisol também se regula. E aí a gente sai do modo sobrevivência e volta para o modo vida. Não é sobre eliminar o cortisol porque a gente precisa dele, é sobre ensinar o corpo a desligar o alerta. Mais do que isso, o movimento devolve presença para a nossa vida e presença é o oposto de viver em estado de alerta. Do que o meu corpo precisa hoje? Às vezes não é uma academia, às vezes é uma caminhada, às vezes é dançar, mas é movimento. Tem vários tipos de dança que a gente pode se movimentar utilizando os canais. O que é muito importante é a consistência, porque a regulação ela não acontece em um dia, ela acontece na repetição e a gente precisa da clareza que o cérebro vai querer nos deixar na zona de conforto. E vencer essa batalha interna nada mais é que ultrapassar os nossos próprios limites. E isso é evolução na prática. Eu fecho com o meu chimarrão aquecendo por dentro, porque maturidade é isso,
é sentir, aprender e seguir. Se fez sentido para ti, compartilha com outra mulher, porque maturidade não é sobre envelhecer, é sobre evoluir com consciência. Nos vemos no próximo movimento.